muita coragem. Você tá vendo que tem uns salva-vidas ali, as pessoas que ficam olhando as crianças. Coragem. Eu, hein? Hoje eu prefiro um banho de chuveiro quente. Apesar que, se você entra na água fria, o frio passa, viu? Ah, eu gostei daquela baleia ali. Você viu que em todo canto tem os caretas? Aham. Ali, a marca registrada de triunfo, careta. Mas essa baleia tá uma graça. Lá que tá filmando, é? Não, filho, não filma não. Tá bom, tá bom, tá bom.